Oi, gente, tudo bem? A gente está aqui no canal Outro Livro, já estamos com mais de 80 entrevistas. Peço para você que está chegando hoje, se inscreva no canal, né? Quem está aqui assistindo a nossa conversa, participe, comente, né? Compartilhe essa conversa. Hoje vamos conversar com a Alessandra Afortunati Martins. Seja muito bem-vinda, Alessandra. Obrigada, Ricardo. Obrigada. Massa. A gente vai falar do livro dela aqui, o Breve História da Carne. Saiu aí pela Iluminuras, editora de São Paulo, em 2023. 216 páginas. Eu não olhei, Alessandra, vem como nudez poesia, qual o gênero que está classificado ali na ficha catalográfica do livro. Interessante, eu não tinha nem reparado isso, agora que eu vi ali. É um livro muito ilustrado, gente, assim, tem, né, 216 páginas, mas é um livro muito, assim, cheio de conversas com a arte contemporânea, principalmente, mas com a história da arte também. Ele tem uma capa dupla, assim, um livro belíssimo, né? É uma edição primorosa da Iluminuras. E tem um texto de orelha da Tânia Rivera e um pós-fácil da Alexa Bretas. Bem, pós-fácil bem esclarecedor mesmo, faz uma leitura, assim, de como a Alessandra compôs o livro, com quem ela dialoga, etc. Bom, para quem não conhece, a Alessandra Fortunati Martins é psicanalista, ela é filósofa, ela é escritora, ela graduou-se em psicologia na PUC São Paulo e filosofia na USP, tem mestrado e doutorado na área de psicologia, clínica no mestrado e social no doutorado, também ali em São Paulo, na PUC e na USP. Ela tem uma produção acadêmica, né, fazendo interfaces entre estética, arte, psicanálise e filosofia. Eu deixo a descrição completa da mini biografia da Alessandra na descrição desse vídeo aqui. E tem outros livros. Por exemplo, ela é coorganizadora da obra Freud e o Patriarcado, que saiu pela editora Edra em 2020. É isso. Eu falei que eu não tinha olhado a ficha catalográfica, né? Porque o livro ele tem assim uma dificuldade talvez da gente classificá-lo, né? E, e achei interessante que ele vem com a especificação de nudez poesia. Interessante isso. Essa parte da nudez nem eu tinha reparado. Pois é, né? Eu nunca tinha visto, para ser bem sincero, assim. Depois o 2 é poesia brasileira. Então tem Hum. essas duas classificações aqui. Que é uma classificação de bibliotecário, né, que faz no fim das contas. Alessandra, por que a carne? Assim, essa ideia de tratar da carne, dessa entidade, digamos assim, né? Você podia contar sobre a origem desse livro, como é que ele se encaixa no seu percurso, talvez, e por que que você foi em cima dessa entidade carne aí? Antes eu queria dizer obrigada, Ricardo. Essa oportunidade é muito valiosa para mim, poder falar do meu livro, conversar. É sempre também uma surpresa a gente falar daquilo que a gente produziu, né? Que o processo ele se dá um pouco às cegas e depois a gente vai pensando como ele se deu, que nos levou a produzir um livro como esse, ainda mais, né? Que é um livro muito, acho que visceral mesmo, né? Ele se impôs e eu tive que dar conta de escrever isso. Bom, então, já começando pela pergunta, eu não sabia de como a editora ia, categorizar meu livro, então é interessante, né? Depois também, nossa, será que é isso mesmo? Fico com essa dúvida até hoje. Se é poesia, não, acho que, não sei se eu daria esse lugar para ele, mas enfim. A carne, né? Eu vou contar então os bastidores um pouco de como surgiu esse livro. Eu estava fazendo um pós-doc com bolsa FAPESP na Inglaterra, então eu tinha que produzir textos acadêmicos e aí esse livro de verdade se impôs, né? Enquanto isso, mas eu acho que tinha a ver com o próprio conteúdo da minha pesquisa, que era uma pesquisa sobre um texto do Freud chamado O Homem Moisés e a Religião Monoteísta. E eu ali mesmo descobri uma ópera do Schoenberg, que tratava de um recorte do Êxodo, que me interessava muito, porque é uma disputa entre a palavra e aquilo que a palavra não dá conta.
e que são aspectos da carne. Então, é a passagem do bezerro de ouro, né? Moisés vai até o Monte Sinai pegar as leis de Deus, que é uma pura abstração, né? Aliás, não podia nem ter nenhum tipo de mácula da escrita, é a palavra diretamente de Deus. E esse Deus judaico, ele é negativo, ele é muito abstrato, ele é negativo porque não pode ser nomeado, não pode ter imagem. Mas Moisés demora para voltar desse percurso de pegar as leis, e o povo fica enfurecido, né, e faz todo essa festa com bezerro de ouro, a idolatria da imagem, e tem uma espécie de retorno do recalcado da carne. Então, são orgias, suicídio, assassinato. E eu fiquei muito pensando como a palavra e a carne, elas teriam que ter um lugar de tensionamento, isso na minha pesquisa. E o que a gente vê é uma sobreposição, ora da palavra abstrata, ora da carne, que vem como um lugar de compensação desse recalque que a nossa cultura ocidental faz da carne, né? Então, na religião judaica, a carne nem existe, né? Não pode existir nenhum tipo de carne em relação a esse Deus, ele não pode ser nomeado, como eu disse, etc. Na religião católica, Jesus aparece para trazer a carne para a cena, mas ela se torna muito rapidamente o lugar do pecado, né? Então a gente tem esse recalque da carne, né? Muita gente me perguntou por que carne e não corpo? Eu acho que o corpo, ele já tem eu tentei ir até o limite da palavra, né? O limite da palavra não está no corpo. O corpo a gente já vem com alguns juízos sobre o corpo. Corpo de homem, corpo de mulher, gordo, magro, branco, negro, mulher trans, homem trans, já tem uma definição, um desenho, né? Pela palavra do que é o corpo. E a carne, ela se desfaz desses juízos prévios, né? Que carne é essa? Não sei, né? Tanto assim que, no final do livro, eu vou chegando perto de uma carne cada vez mais alheia ao que é mais comum na cultura, né? Porque carne na cultura tem no churrasco, sei lá, né? Nas artes visuais, mas nas doenças, por exemplo, essa carne ainda é muito recalcada. A gente só tem nomes para as doenças médicos, mas ela não está no senso comum, não é uma linguagem que nos pertence. Então, são nomes completamente opacos, né, para a nossa linguagem mais corriqueira. Então, eu queria chegar nesse limite mesmo da palavra, né, que eu acho que é um lugar que para muita gente causa um pouco de aflição, ojeriza, tem gente que fica seduzido, né, mas enfim. Eu acho que tem esse lugar de confrontação com a lei no sentido da linguagem, lei da linguagem, aquilo que vai no limite mesmo, na borda da palavra, mas a gente está condenado à palavra, né? Então, aí eu Uhum. tive que escrever um livro para falar da carne. Exato, exato. Eu até me virei aqui há pouco, né? Você mencionou a ópera Moisés e Arão, e você deve conhecer talvez um texto do George Steiner, tá Sim. nesse livrinho aqui, que ele faz essa discussão aí, justamente, né? Uhum. Um texto que eu li assim, nossa, deve ter algumas décadas, já umas 2 décadas, pelo menos, que eu li esse texto, que é brilhante também. Eu acho que ajuda a pensar muito essa discussão que você está trazendo entre o falar e a impossibilidade de se falar, né? Porque Uhum. uma questão que você traz desde o início do seu livro, essa impossibilidade, essa dificuldade, que é algo que você vai tentar resolver, que é de equacionar escrita e carne, no fim das contas, né? Eu Sim. fiquei pensando, a carne ela tem o mesmo lugar assim que outros indizíveis, né? Como falar do horror, por exemplo, né? Como tem um escritor argentino, por exemplo, Néstor Perlonger, ele fala como falar do êxtase. A poesia não consegue dar conta do êxtase, assim como a crítica não consegue dar conta da poesia. Ou é possível escrever sobre a fome, por exemplo, né? Então, como escrever sobre a carne? E aí, a minha questão, um pouco que eu quero te fazer, é como é que você pensou essas dificuldades na relação entre escrita e carne,
como que você tentou resolver isso no livro e que carne é essa que quer falar no fim das contas, né? E o que que ela pode falar e o que ela pode falar pode ser dito em palavras? Você disse que a palavra é inevitável, né? Então, eu queria que você comentasse, você já falou bastante disso, mas esmiuçasse um pouco mais como é que você tentou resolver essa impossibilidade ou essa dificuldade, né? Essa tensão. Isso que você traz é muito interessante, né? Que tem muita gente que também caminha nesse limite da linguagem e que aponta para um outro lugar. Eu acho que esse lugar de borda, ele é muito importante para dar o contorno da palavra. Então, quando você está nesse limite, por exemplo, você pode pensar na ideia, né? Pode ser ideia ou imagem, depende da religião, inclusive de Deus. Só que esse bordejamento de Deus, ele vai ser completamente diferente do bordejamento da carne ou do êxtase, né? Cada coisa que está para além da própria palavra, ela dá consistência da palavra, né? Então, não tanto faz escolher Deus ou carne porque está na borda, né? Eu acho que isso é super importante para mim, porque, por exemplo, quando você trabalha numa área com muitos conceitos, como eu, né, filosofia, psicanálise, às vezes a gente vai para uma abstração e é quase como se o conceito desse conta de tudo, e na verdade a gente tem que ir rente às coisas materiais, ou aquilo que o conceito tenta abordar, porque às vezes a abstração cai numa generalização e que não dá conta daquilo que o conceito queria falar, né? Então, isso é um dos aspectos. O outro, porque, calma, volta a pergunta. Tem essa parte, daí você falou de como eu cheguei, como é que eu fui fazendo Como é que você lidou com essa dificuldade, essa justamente, dificuldade. e o que que essa carne quer falar, no fim das contas, né? Se é que ela quer falar algo. Então, tem uma coisa, né, que também estava nesse meu estudo sobre Moisés, que é uma linguagem absolutamente precária. O Moisés, quando ele vai para o deserto com o povo israelita, né, nesse processo de emancipação do Egito, que eles eram escravizados e tal, ele é um personagem bíblico gago. Então, ele tem muita dificuldade com a palavra, né? Então, ali na Bíblia, o arranjo que se faz, ele tem um intérprete, que é o irmão dele, Arão, que tem uma palavra mais sedutora, né? E na ópera, inclusive, o Arão é um canto lírico, enquanto que o Moisés ele tem uma interpretação, né, que chama canção falada, que é Sprechgesang, o termo, né, do Schoenberg, para falar que é uma coisa mais expressionista, então tem essa dificuldade da palavra mesmo, né? E eu acho que meu livro tem um pouco isso, né? Como falar da carne, sendo que a carne é algo muito mais do campo do sensível, do toque, do cheiro, né? Assim, a carne apodrecendo. Então, eu fui tratando pela palavra com essa precariedade, tem uma dimensão muito picotada do livro, né? Qual foi o jeito que eu fui achando? Eu queria sentir essa vibração da carne a cada vez que eu falava dela, né? Então, a cada vez eu parei quando eu achei que o texto ia recair numa coisa mais explicativa ou mais, enfim, conceitual mesmo. Embora às vezes tenha, né? Mas o que eu tentei fazer foi parar no momento da vibração mesmo da carne. Então, quando eu uso as imagens, primeiro que as imagens elas também foram selecionadas de tal forma que houvesse um impacto da vibração da carne no leitor. Esse foi o meu critério, não sei se eu fui bem sucedida, né? Mas não Uhum. era a ideia de imagens que explicassem o texto, mas de imagens que tensionassem com o texto e fizessem esse impacto da vibração. E os comentários que eu faço das obras, eles também se restringem a esse momento que aquela obra me fez vibrar. Então, eu falo deste momento, né? Não falo, Uhum. essa obra foi feita no ano tal, que seria um trabalho de crítica, né? Sim. De foi feita tal e tal, tem a ver com isso, com aquilo, e dá uma contextualização da obra.
Eu só falei daquilo que toca, né? Que a obra toca a carne, e eu acho que é esse o impacto que eu tentei capturar em cada uma das palavras que eu escolhi, né? Da forma também do livro, acho que isso tem uma importância muito grande. Como é que eu fui fazendo a escolha das páginas, o que, que tem a própria diagramação, né? Uhum, uhum. Tinha uma função no livro. Pois é, é, estava falando da questão do conceitual, né, de como trabalhar com conceitos nos leva a essa possível, né, claro, nos leva à abstração, mas ao mesmo tempo o conceito ele funciona como um método para você dispor a argumentação sobre o seu tema, né, no fim das contas. E Uhum. você está falando aí que o seu método foi buscar essa vibração, foi buscar esse envolvimento, no fim das contas, e dá para a gente pensar, talvez, foi o que eu pensei pelo menos, que isso nasce da construção de um conceito, no fim das contas, que vem da sua perspectiva, que é a perspectiva feminista, a perspectiva do corpo da mulher, a perspectiva daquilo que você traz lá da boceta, não como chave negativa, como ferida boceta da falta, mas como vibração. Você falou em vibração, você falou em pulsação, você falou em envolvimento. Então dá para pensar esse conceito como a Tânia Rivera define, por exemplo, no final do texto de orelha dela, ela fala a definição, ela está falando da vulva e ela está falando uma presença pulsátil e bordejante. E me parece que é esse o modo de dispor a discussão, de dispor a teoria, de dispor a, a apresentação dos seus materiais no fim das contas, né? Então dá para pensar nesse conceito. Você acha que dá para pensar nesse conceito a partir dessa perspectiva feminista da vulva? Poderia Ah, falar sobre isso? aham, é uma pergunta boa. Na verdade, assim, não dá para a gente escapar de forma nenhuma de conceito. Cada palavra é um conceito, né? Então, a carne é um conceito, óbvio, né? Que é um conjunto de manifestações ou de carnes específicas, está na palavra carne. A própria palavra é conceitual, né? Isso é muito bonito quando Freud define como se forma a memória. Ele vai mostrando que os primeiros traços de memória, eles são impressões, né? Impressões no começo da obra freudiana, cerebrais mesmo, impressões que se dão por intensidades de prazer e desprazer. E depois elas vão se reunindo com prazeres e desprazeres semelhantes e vão formando fissuras em rede. E depois, pela semelhança, se forma um conceito que ainda não tem nem nome nem imagem, é um conceito negativo, mas que depois as coisas vão recaindo nesses lugares. Então, o lugar conceitual, ele faz parte de tudo, para quando a gente aprende uma palavra, quando a gente é pequeno, já é um conceito, né? Eu lembro do meu filho que viu, tinha um livro que era sobre várias formas de cocô. Ele dava muita risada. Daí tem a palavra cocô, né? Que era como chamava o bichinho lá, enfim. Era muito divertido o livro, mas é isso, a criança está se confrontando com essa formação de palavras, ela tem alguma vibração em relação a certas coisas, né? Mas ainda não tem a palavra. Quando acha a palavra, é muito interessante, né? Então, cada palavra já é um conceito, seria ingenuidade eu achar que estou fora do conceito, né? Então, tem um conceito, mas a ideia do livro foi escavar aquilo que é esquecido, né? Como conceito, inclusive, como plano simbólico, inclusive. Então, sim, tem um repertório por trás da minha escolha, mas eu realmente queria ir rente a uma materialidade, né? Onde está, por exemplo, você falou da vulva, agora fiz outra pesquisa, que agora saiu um dossiê pela revista Cult que eu organizei nesse mês, sobre a vulva, justamente. Porque tem, por exemplo, na psicanálise existe a predominância do conceito de falo. Ele
predominou para orientar uma série de reflexões, ele é central na teoria psicanalítica, né? Mas o que fica escondido, então, essa escavação, ela faz parte da minha, tanto da minha pesquisa como da escrita desse livro, essa escavação de coisas que não estão no nosso repertório mais comum, né? Que ficam cacoetes mesmo, de uma linguagem mais sofisticada, etc. Eu acho que não é, o esforço não é só meu, né? Então, você está falando da teoria feminista, que acho que tem ido nessa direção em várias frentes do feminismo, enfim, da teoria queer, né? É uma coisa que eu acho que eu converso com muita gente, né? Então, fiz a meu modo uma tentativa de escavar uma parte aí da linguagem nessa direção também, né? Acho que a carne, ela está nesse repertório das feministas. As mulheres foram colocadas no lugar do corpo, da natureza. A carne está aí também, nesse repertório, né? E em contraposição ao lugar justamente da abstração, enfim, do pensamento, da sublimação, né? O Freud tem, trabalhei muito tempo também com uma contraposição entre o patriarcado e o matriarcado. Eu não sou a favor do matriarcado, nem do patriarcado, evidentemente, mas assim, é, o Freud, no terceiro capítulo do Moisés e Monoteísmo, ele fala que houve uma passagem do matriarcado, que era muita bagunça, era corpo, natureza, instinto, brutalidade, por ser tudo isso, ao patriarcado, que era mais elevado em termos civilizatórios, e que seria a área do pensamento, da abstração, da sublimação, né? E daí da não violência. Mas a gente sabe que depois de Auschwitz, hoje em dia, né, isso não se sustenta. Então a gente tem que colocar essas duas esferas do pensamento, da abstração, do corpo, da carne em tensão. Eu acho que elas não podem ganhar, um lugar não pode se sobrepor ao outro. A impressão que eu tenho é um pouco parecida com aquela que eu descrevi aqui no início, né? Que foi o que aconteceu na passagem do êxodo do bezerro de ouro, que é um recalque de alguma dessas duas esferas. O que acontece? Volta com uma força que daí sim é violenta, né? Se tem um recalque da abstração, do pensamento, da reflexão, só corpo, corpo é violento. Por outro lado, só pensamento tem um sufocamento dessa parte que é do nosso corpo, né? Que é do erótico, que é do gozo, e isso é importante, sim. É isso que é o novo, no fim das contas, né? De trazer essa ideia de conversa, de justaposição, de montagem, de não eliminar a tensão, de equilíbrio. A própria coisa que você faz entre combinar autoria com comentário, por exemplo, né? Não deixar que a autoria é, sobrepuje o comentário e nem vice-versa. Eu acho que a interlocução que você estabelece em alguns momentos, dramatizando ali a relação entre autora e carne, né? Que é bem interessante, até são os momentos mais engraçados assim do livro, no fim das contas. Mas a questão que eu ia te fazer agora, talvez a gente possa até comentar esses outros aspectos mais para frente, mas é sobre o título, né? E a forma como você pensa a noção de história. Lendo o livro, me veio à memória o filme Arca Russa. Não sei talvez você tenha visto o filme do diretor russo chamado Sokurov. Sei. Essa Eu adoro e não vi. Eu sou vale curiosa. muito a pena, eu acho que você vai gostar, porque pega a história russa a partir de uma visita, uma suposta visita de um europeu que vem do passado para o Museu Hermitage lá em São Petersburgo. E ele vai passando a história assim a partir de fragmentos, de colagens, encenando algumas coisas. Ou seja, uma história nos moldes benjaminianos também, né? Por vestígios, por indícios, sem buscar uma totalidade. Ao mesmo tempo, você, no seu livro, né, propõe tensões entre esses vários materiais que você faz uso, né? Por exemplo, fechando o livro lá com uma lista de armas, ou apresentando fotografias de um açougue, de um matadouro, coisas desse tipo, né?
Então, essa montagem, assim, é muito interessante, essa tensão que você constrói. Uhum. Por que história, no fim das contas? E que tipo de história você quis trazer nessa espécie de catálogo que é o teu livro também? Então, eu também acho que ele é um catálogo de tecidos. E de tecido, pensando também não só tecido no sentido do tecer, do contar, não sei o quê, mas o tecido material mesmo, fisiológico, biológico, né? Uhum. A noção de história, Alessandra, como é que você pensou isso e por que esse título, tal? Muito bom você comparar com um filme, né? Que eu acho que meu livro é mesmo feito por montagem. Ele é uma montagem de várias cenas, né? Assim, cenas, eu digo, esses fragmentos mesmo, que eu acho que tem uma intensidade. Essa referência do Benjamin, para mim, ela é importantíssima, né? No próprio na análise que ele faz do cinema, a ideia de choque está colocada, né? Eu acho que eu tenho pensado muito sobre formas estéticas, então, desde a Primeira Guerra, eu acho que a nossa estética, agora eu acho que ela está em mudança, né? Mas eu acho que preponderou uma estética do choque, do trauma, né? As próprias vanguardas, elas têm esse impacto de choque, né? As obras de vanguarda. Então, a ideia de choque ela é importantíssima, porque o trauma ele rompe algo que estava linearmente colocado como uma narrativa, né? Tanto que essa ideia do choque ela é acompanhada da ideia de vivência para o Benjamin, que é o contrário da experiência que traria toda a possibilidade de narração. Né? Uma narrativa ela se constrói pela experiência, ao passo que a vivência ela teria a ver com o choque. Essa ideia de choque está associada ao cinema também. E eu acho que meu livro é dessa natureza, né? Mais traumática do que alinhavando aspectos. Né? E eu acho que tem uma diferença, por exemplo, quando você vê uma obra que não causa impacto, ela tem suas virtudes imensas. Né? Então, tem um embaralhamento do nosso repertório de linguagem prévia, mas sem uma ruptura, enfim, sem que isso necessariamente provoque um impacto ou essa vibração. Eu acho que tem algumas obras que trabalham nesse repertório visando o choque, que daí é uma experiência um pouco diferente, né, em relação à linguagem. Tem algum tipo de interrupção, enfim, e que você pode criar ou não, você pode não gostar, abandonar, você pode criar ou não possibilidades de desdobrar a partir daí novos repertórios, né? Então, eu acho que essa ideia do cinema é interessante para pensar no meu livro, e a história, ela tem, para o Benjamin, a história ela é formada de modo anacrônico, né? Então, o tempo de agora, o Jetztzeit, que ele chama, né? O tempo de agora, ele ressuscita aspectos de uma história pregressa, mas que entra nesse movimento intenso com o agora, né? Assim, só o agora é que ressuscita algo do passado, e não tem nenhuma associação com algo cronológico, linear, né? São dois tempos em choque, em vibração, que fazem parte dessa história para o Benjamin, né? Eu acho que também tem uma ruptura da dicotomia entre palavra e imagem no meu livro, que Uhum. também está numa, numa tradição, né? Então, mesmo na psicanálise, por exemplo, Freud era super resistente à ideia da imagem. A imagem ela é traumática, é a cena do trauma, é a cena sexual. Então ele trabalha com a palavra, supondo que a palavra tenha todo um cuidado de maior enredamento, né, de explicitação das coisas e não um impacto às cegas, porque a imagem ela é uma condensação de muitas coisas, então ela em si seria traumática. Né? O Freud, ao contrário do Benjamin criticou o cinema, mas viu as qualidades do cinema. O Freud realmente não gostou da experiência de ver um filme, né, que era novo ali na época dele. Ele não gostava nem das vanguardas, nem do cinema, não gostava dessa ideia do choque, do trauma.
né? Ele Uhum. trabalhava com a palavra, mas eu acho que tanto a palavra são modalidades diferentes de linguagem, mas elas não são dicotômicas, né? Então, a palavra ela também pode ser traumática, né? E a imagem também, mas a imagem pode ser trabalhada. Tem uma condensação, uma sobreposição de muitas coisas que, se desdobrada, né? Por exemplo, quem trabalha com cinema, coloca cada um dos minutos, vê a construção de cada uma das cenas, né? E isso vai se desdobrando e se desdobrando em linguagem, justamente. Então, essa dicotomia também não gosto entre imagem como se fosse algo menor do que a racionalidade da palavra ou a elaboração da palavra, né? A imagem como algo da idolatria, da adesão simples. Eu também não concordo com isso. Então, é muito interessante. Tem um texto que eu traduzi de uma filósofa que chama Rebecca Comey, é uma canadense brilhante, enfim. E ela trabalhou justamente em relação. Foi lá que eu descobri a ópera Moisés e Arão, né? Porque ela compara o debate entre o Benjamin e o Adorno, que se deu em torno da imagem dialética, né? O Adorno não gostava da ideia de imagem dialética do Benjamin, mostrando como o Adorno estaria do lado do Moisés, né? Esse limite da imagem, né? O Moisés não queria nenhum tipo de idolatria, e o Arão, que tinha esse encantamento, permitiu toda a idolatria da imagem com bezerro de ouro e tal. Então, ela fez essa comparação entre os dois, né? E eu acho que não tem que escolher entre uma coisa e outra, né? São modalidades diferentes de linguagem. Só. Uhum. Com certeza. E o que você faz permite a gente vislumbrar muito facilmente essa porosidade, assim, esse atravessamento. Tanto que a gente teve dificuldade de definir aqui de categorizar o seu livro em termos bibliográficos, né, no fim das contas. E parece que a própria assim, edição também teve a mesma questão. Como é que foi pensar experimentar esses diferentes modelos de escrita, né? Porque isso aparece, é uma discussão que o pós-fácil traz, que você experimenta diferentes gêneros textuais ali. Tudo isso foi, assim, exercer o máximo de liberdade diante das limitações da escrita acadêmica, porque no final de contas você estava lá fazendo o seu pós-doutorado e tal. Foi esse escape, assim, no fim das contas também? Funcionou assim? Ou foi um projeto? Ah, eu vou fazer essa montagem com diferentes linguagens, materiais, etc. Não foi um projeto. Aliás, assim, mais do que compor ou extravasar, foi um conflito mesmo esse livro, né? Porque, de fato, assim, eu estava com uma bolsa, eu tinha que fazer trabalhos acadêmicos, né? Eu tinha que prestar contas para a bolsa. Então, eu tinha que produzir nessa direção. E esse livro, de fato, se impôs, né? Ele nasceu ali junto com a pesquisa. E, assim, essa voz da Karen, não sabia direito o que que era, enfim, fiz ali. Às vezes eu fazia isso, né? Uma coisa mais indisciplinada de registrar algo que estava ali gritando em outro lugar, mas que não tem a ver com a minha trajetória também. Mas vez ou outra aparecia isso, algum poema, eu não sabia a qualidade deles, até hoje não sei. E eu tenho muito receio, assim, você vai publicar um negócio, né? E daí você acha que está abafando um bom poema e é ruim, não gosto, prefiro não publicar. Mas esse foi se impondo mesmo, e a certa altura eu falei, não quero, deixei de canto, mas ele ficou insistindo. Então, eu tive uma hora, assim, numas férias, falei, não, vou ter que acabar, senão esse negócio vai ficar, porque algumas coisas ficam comigo como uma pendência que eu tenho que dar conta, né? Então, aí eu resolvi terminar. E aí eu queria falar sobre todas essas coisas, né? Assim, no começo era essa voz da carne aí, que foi gritando, não sei, eu fui tentando escrever sobre isso, mas depois isso chegou num limite, que eu queria ver coisas, por isso que chama história, talvez, a história desse meu percurso. Ah, onde está a carne, afinal? Então, eu fui fazendo essas pesquisas, né? São coisas que eu já vi em exposições, que
vibraram para mim na minha memória, né? E aí eu fui selecionando e fazendo essa montagem. Aí no início era uma montagem muito rudimentar, porque eu não sou do design gráfico, né? Então eu sabia o que eu queria ao final de tudo, do processo, mas eu não tinha condições de transfigurar isso para um lugar que tivesse o corte de páginas, né? A seleção de imagem com o corte da imagem como eu queria, enfim. Então, eu tive a ajuda de uma pessoa muito boa, que é a Isadora Bertoldo, que fez essa parte gráfica. Aí, inicialmente, eu tinha entregue o trabalho na forma precária para umas 2, 3 editoras que não entenderam. Eu me dei conta que não seria a editora fazer esse processo, eu teria que dar conta dele. E aí eu fiz com a Isadora e depois eu submeti. E aí foi a primeira, né, a Iluminuras, que aceitou. Fiquei super feliz, porque também eu queria abandonar o projeto, não só porque ele me incomodava, porque eu tinha que dar conta de outras coisas, eu atendo no consultório, eu faço trabalho acadêmico, falei, mais essa, né? E era um livro muito complicado, porque quem que ia topar imprimir um livro com imagem, colorido? Falei, nossa, só encrenca esse livro na minha vida. Mas eu fiquei super feliz que ele achou um lugar de reconhecimento, né? Que foi da Iluminuras. Então, estou feliz, ele existe. Bom, e você está circulando, lançando, né, também. Sim, agora eu lancei em Porto Alegre e, enfim, talvez eu lance em outros lugares, né? Ainda não sei como vai ser. Tem uma coisa, né? Você falou aí agora dessa seleção das imagens, tal. Teve coisa que você descartou, assim, porque eu mencionei há pouco essa relação que existe com relação à assinatura do livro, porque ele tem aspectos que são mais autorais, seus, e tem aspectos que são mais de curadoria, no fim das contas, né? De selecionar essas imagens e fazer e trabalhar o texto a partir delas, de acordo com o choque que essas imagens traziam para você, algo nesse sentido, né? Você descartou materiais também? Como é que foi esse processo de edição? Porque tem uma coisa assim, o que me chocou mais no livro e o que eu não consegui dar conta justamente não foram as imagens. As imagens, sei lá, eu lidei bem com elas. Mas quando você chega no corpo sem órgãos e começa essa transcrição, essa descrição dessa proposta, aí eu não consegui ler. Eu pulei esse trechinho aqui. Confesso para você. Ou seja, me, me, me repeliu mais o texto do que a própria imagem, né? O próprio conjunto de imagens que está muito bem selecionado, porque você podia falar um pouco desses artistas que você escolhe, como é que foi esse processo aí? Olha, eu tenho uma atração também muito difícil, não que seja algo, ai, tranquilo, ai, tenho uma atração, acho super confortável, não. Eu trabalhei, meu doutorado foi sobre sublimação e um conceito do Freud que chama Unheimlich, ou estranho familiar, ou inquietante, e que conversa com a arte abjeta, por exemplo, né? Então, eu fiquei muito tempo às voltas com esse modelo de arte é, abjeta, digamos. Então, eu tinha esse repertório, né, que eu trabalhei muitos anos atrás, e aí eu fui relembrando mesmo coisas e pus muitas imagens. Inicialmente tinham muitas imagens, e depois eu fui descartando, porque elas ficavam em excesso, eu acho que diminuía a potência do texto, e elas também não vibravam mais. Então, muitas eu descartei, tinha muitas que ficavam justamente com um caráter ilustrativo do texto, o texto ficava sufocado, né? E vice-versa também, às vezes o texto, a imagem ficava ali enfraquecida pelo texto, como uma explicação, enfim, sabe? Então, o meu critério foi esse, de dar força para as duas coisas, né? Tanto para a imagem quanto para o texto,
Por exemplo, tem aquela parte da tortura, né? Que eu tinha algumas imagens. Depois eu pensei, não, é melhor a pessoa tem, é mais impactante a pessoa figurar isso sozinha do que eu ficar ilustrando, né? Com imagens prontas. Então, acho que não foi à toa que nessa parte você não conseguiu ler, né? Embora essa passagem, para mim, já seja um pouco engraçada, porque eles estão brincando, né? Óbvio que aquilo é esse lugar de apontar para algo além da linguagem que eles tentam, Aham. porque a psicanálise fica com esse mundo dos fantasminhas, trabalhando com as neuroses, né? O pai, o lugar do pai, da mãe, o Édipo, são fantasminhas. Daí eles vão nesse limite mesmo para desconfigurar qualquer fantasminha psicanalítico, né? O Deleuze-Guattari no Antiédipo. Então, no Antiédipo e no Mil Platôs. Então, é essa passagem que no fim é um pouco engraçado, costura o botão, né? Mas dá aflição, a primeira vez dá aflição. E a tortura também, né? E as próprias doenças, porque talvez você não tenha ido para as doenças são as piores. Você pega os nomes e vai procurar o que são, né? Realmente, daí. Mas eu queria me desfazer disso e pensar na carne enquanto substância, na carne enquanto matéria, né? Então, o que que é costurar a carne? O que que é uma manifestação de alguma doença na carne? É uma textura. No fundo, é uma textura, né? É uma matéria com a qual você trabalha. Eu fui indo por esse lugar, porque a gente já, nesse debate que eu fiz do lançamento do meu livro, agora em Porto Alegre, teve uma pessoa que estava lá na plateia e fez uma pergunta sobre esse filme mais recente, que eu não vou lembrar o nome, que os passageiros no Chile, né, lá, eles para sobreviverem, comem carne humana. Uhum. E que alguns não conseguem, preferem morrer a comer carne humana, porque a carne humana, a gente está atravessado pelos juízos em relação à carne humana, né? Não é carne, é um corpo com todos os elementos da nossa cultura. É muito difícil a gente arrancar isso. E a minha tentativa foi arrancar isso, até sobrar uma substância, né? Que é a matéria, a carne. Foi minha tentativa. Então, por exemplo, nessas doenças, tem bebês que nascem em carne viva, né? Então, que textura é essa? Se a gente for pensar com os nossos critérios, muito provavelmente a gente fica com aflição, com pena, com dor, nossa, não quer ver. Mas eu tentei pensar nessa textura da carne ali, naquela ocasião, né? Por exemplo. Então, a minha seleção das imagens tinha a ver com esse caminho de me aproximar dessa substância, né? As obras que faziam isso, as obras que, por exemplo, tem o vestido de carne, né? Que vira do avesso o que a gente pensa, em geral, sobre o lugar da carne, que é para esconder e não para expor num lugar de beleza, né? Então, foi toda essa brincadeira de me desvencilhando do lugar comum da carne, que provavelmente é o do churrasco, que eu até coloco também, né? Uhum. Sim, o que que é a carne? O corpo morto também não sei se é carne pura, né? Mesmo o cadáver, já tem ali uma forma de uma carne humana que teve uma vida, enfim, mesmo o corpo morto, ele tem uma forma. Então, eu fui tentando subverter esses lugares já dados da carne, né? Uhum. Tanto pelas imagens quanto pelas palavras. É, eu acho que você consegue, sim. Tem um livro também, nós conversamos aqui no nosso canal aqui, que é o livro Uma Exposição. É o livro de uma autora lá do Rio de Janeiro. Ela é de Santa Catarina, está no Rio de Janeiro, chama Ieda Magri. Hum, E ela conta, assim, quer dizer, é um livro também cheio de fragmentos, tal, mas a história, mais ou menos, é ela voltando para Santa Catarina depois de estar no Rio de Janeiro há muito tempo e refazendo os rituais da família dela no campo de matar o boi, cortar o boi. E aí ela já tem uma relação muito diferente com a carne, né? Só lembrei, assim, não tem nada a ver com a discussão aqui, mas é só para te tem a sugerir ver, esse livro. Hein? Tem, tem a não, ver. tem sim, tem. E até te sugiro a leitura e para quem está assistindo aqui também.
Mas o que eu ia te perguntar agora é uma outra coisa, que é o aspecto mais político do seu livro, né? Porque fica muito evidente pela seleção de artistas também que você faz, pela abordagem, pela montagem desse material todo que você traz no Breve História da Carne aqui. Que é o seguinte, a gente está fazendo aqui, né? Você produz dossiê, produz artigos, produz livros, eu também. Então, a gente produz, de algum modo, também documentos de cultura, né? E como fazer com que os nossos documentos de cultura não sejam documentos de barbárie também. Então, acho que essa é uma questão que você deve ter se colocado, trazendo, por exemplo, muito disso. A Alexia escreve lá no Pós-Fácil, por exemplo, pois a história da carne é a história da vida invivível e da morte não enlutável daqueles e daquelas que nunca tiveram história. E você traz muito, né, a presença colonial, por exemplo, como que a carne foi manipulada, né, em termos biopolíticos pela história colonial. Você podia comentar um pouco esse aspecto do seu livro, que eu acho que faz parte do seu projeto, assim como um cerne dele mesmo, assim. Eu acho que está no centro da tua discussão aqui. Uhum. Um receio que eu tive, né, nessa dimensão política foi colocar a carne em evidência extrema e quase renunciar, como se eu tivesse renunciado ao pensamento. Porque a minha ideia é esse lugar de tensionamento. Então, por exemplo, um artista que eu menciono e que eu acho que ele talvez, né, eu fiquei com, não gostaria de recair nisso, ele dá vazão à carne, é o Hermann Nietzsche, né? O Hermann Nietzsche é um artista austríaco, ele faleceu faz 2 anos, faz pouco tempo. Mas ele tem toda uma fundação, enfim, eram vários auxiliares ali, eles passavam por rituais, tinha o sacrifício de animais e as obras em rituais, as obras de arte eram feitas em rituais, depois tem um aspecto expressionista das pinturas, né, que lança uma tinta, mas como se fosse sangue. Então, não é sangue em muitos momentos é sim sangue, né? Mas eu acho que é um enfoque na extrapolação de dar vazão à carne, né? E a carne também é violência. Então, não seria aqui o caso, eu fiquei muito preocupada com isso. Será que teria alguma medida, né? Assim, aquela discussão do dionisíaco e do apolíneo, dar um contorno para essa dimensão dionisíaca, ou deixar Dionísio falar à vontade, né? Aí eu acho mais interessante um lugar de tensionamento. Porque tem a parte erótica da carne, né, e que vai para o lugar do gozo, etc., que se vincula à morte, que se vincula à violência, muitas vezes, né? Então, do ponto de vista político, fiquei com muito medo de dar a entender que eu estava indo nessa direção, né? Quando, na verdade, a minha ideia foi fazer um ato realmente de justiça em relação a esse lugar da carne que ficou sufocado. Então, nos processos, por exemplo, de colonização, tudo foi justificado pela modernidade, né? Que aparentemente é racional, enfim, né? Científica, todo o racismo ele foi sustentado por teorias científicas, né, pseudocientíficas, mas que foram validadas durante muito tempo. E aí eu quis mostrar o limite desses lugares, né, justamente como eu estava dizendo antes, dos juízos prévios que têm esse ranço ou essa herança, muitas vezes violenta. O nome é violento, muitas vezes, e não a Uhum, carne, né? Então, uhum, eu acho que o meu livro está colocando a carne em evidência para mostrar o limite de muitos nomes que foram dados, que se sobrepuseram à carne, né? Então, a política nessa direção, de fazer ver aquilo que o nome sufoca, né? Acho que eu diria isso um pouco. uhum. Qual é a violência dos nomes também, né? Exato. Maravilha. Mas, assim, eu acho que você faz
esse catálogo de discussões, no fim das contas, a partir dessas problemáticas que você enunciou aqui conosco. E eu acho que você sai bem sucedida aqui. Eu gostei do seu livro e achei que eu esperava um livro de poesia a princípio. Daí a Uhum, gente vai percebendo que a poesia está, no fim das contas, dessa montagem desses vários elementos e a forma como esses choques, essas vibrações entre eles produzem reflexões e sensações em quem está lendo. Então, uhum. recomendo muito a leitura do Breve História da Carne. Você está pensando em... Porque você tem outras publicações anteriores nesse sentido, Alessandra? Você tem Como outros livros, né? literária? Tenho. Eu tenho livros teóricos. Agora eu São gostaria teóricos. de continuar, né? É isso que eu ia te perguntar, se você está pensando em dar sequência a esse tipo de projeto, no fim das contas. Tem um tanto que não depende mesmo da vontade, né, deliberada. Ah, agora eu vou fazer para mim, Aham, especificamente. O livro não foi, eu acho que tem um exercício de alimentar, nutrir esse lugar, né? Então não é que ele naturalmente se dê. Eu gosto da ideia de alimentar esse lugar, dar espaço para isso. Não sei se eu vou ter condições na vida para isso. Então não acho que aconteça naturalmente. Por outro lado, também eu gostaria que ele tivesse uma voz, né? Assim, se for acontecer em algum momento, é porque tem ali uma voz que me pede para fazer isso, que foi o caso da Karen, de alguma coisa que se impõe mesmo, né? uhum, uhum, Eu acho que para mim essas coisas elas se impõem pelas palavras. A palavra carne se impôs, né? E aí eu fui uhum. desdobrando essa palavra. Então, não sei, eu fiquei muito pensando numa palavra recentemente que tem, eu vi até que tem livro sobre isso, e tem um livro que chama. Falei, nossa, essa palavra que era a palavra nunca mais, nunca mais. Nunca mais. A expressão nunca mais. E aí eu fiquei, Uhum, nossa, nunca mais, vou fazer alguma coisa sobre. Eu vi depois que tinha até um livro da Lúcia Castelo Branco que escreve sobre literatura e psicanálise, que também tem nunca mais. Falei, nossa, então eu já tenho, meu filho. Mas não tinha nada a ver com o que eu imaginei. uhum, Mas ainda não se impôs com força, né? Tem lá notas e tal, e isso não se impôs ainda com a força necessária para que eu abandone outras esferas da minha vida e me dedique a isso, sabe? uhum. Ótimo. É isso. Acho que Ah, fechei obrigada. as minhas dúvidas aqui, as minhas reflexões de leitura. Gostei Obrigada muito de pela te conversa. conhecer. Também gostei muito. Que bom. Obrigada Então é mesmo. isso, gente. Recomendo aqui, eu vou deixar o link para vocês adquirirem o livro também na descrição, além da mini bio da Alessandra, e E procurem aí o Breve História da Carne. eu queria muito te parabenizar agora ao vivo aqui pelo canal, que é um trabalho de muito, muito fôlego mesmo. Ler, perguntar, conversar. Nossa. Trabalhão, bonito. E escutar, né? Eu vi, você trabalha com a escuta, né? Aqui também eu acho que, porque eu sempre fiz crítica, sempre fui autor, né? E a crítica traz um outro viés. Aqui eu estava enjoado dele, assim, de ser aquele que diz alguma coisa em definitivo, né? E que assina um parecer específico sobre uma determinada obra. Eu achei muito, eu estava enjoado daquilo que para mim foi se configurando como uma espécie até de autoritarismo da minha voz, assim. Então, trazer outras pessoas e fazer essas interlocuções, eu acho que para mim está sendo mais prazeroso agora do que qualquer outra coisa. Muito É bom. isso. Até Tá semana que tudo vem, bem. gente. Obrigado por terem assistido. Até semana que vem com Tchau, mais outro livro. Um abraço. tchau, Ricardo. Prazer. Até.